O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo não-limense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte do doutor Mário, diretor do Hospital Biocor. Atendendo a solicitação do vereador Silvano Aguiar, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Nesse momento, convido o excelentíssimo senhor prefeito a compor a mesa. Prefeito Vitor Penedo, compor a mesa. O secretário de Planejamento, senhor André, já está aqui na mesa. Primeira parte, a ata da reunião ordinária do dia 10 de setembro de 2019 foi encaminhada aos gabinetes para conferência. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Leitura de correspondências. Você. Só tem um? Então deixa eu. Tá bom. Convido o excelentíssimo senhor prefeito para que se proceda a leitura de correspondência acerca do projeto de decreto legislativo 374/2019. Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente Fausto Nichini, a todos os demais componentes da mesa, aos amigos ilustres vereadores que aqui comparecem, não é isso? Agradecer essa oportunidade, não é mesmo, é apenas parte regimental, aquele prazo, quando fala de prestação de contas, não é isso? E eu gostaria de passar as informações do tribunal, onde ele diz: primeiro, conforme se depreende dos autos remetidos pelo Ministério Público de Contas a esta Câmara Municipal, o município de Nova Lima realizou a abertura dos créditos adicionais indicados no parecer prévio, dentro da mais perfeita legalidade e em obediência aos princípios constitucionais que informam a administração pública. 2. Observa-se pela documentação instrutória dos autos
que o município abriu créditos suplementares do valor de R$ 9.052.456,39, com a indicação da fonte de recursos excesso de arrecadação. Por outro lado, no exercício de 2003, o município de Nova Lima experimentou um excesso de arrecadação por fonte de recursos, no montante de R$ 12.027.563,23, maior, portanto, que os créditos abertos, conforme se comprova pela documentação acostada aos autos. 4. Os responsáveis técnicos pelo controle orçamentário do município de Nova Lima adotaram, desde os exercícios anteriores, a codificação de recursos por fontes, apurando-se o excesso de arrecadação não pelo resultado global do orçamento, mas por fonte de recursos. 5º, desta forma, percebe-se claramente, comparando-se a receita orçada com a arrecadada que, sem qualquer sombra de dúvidas, houve em 2003 excesso de arrecadação nas 23 fontes da receita indicada nos anexos 1 e 2, resultando no montante de R$ 12.027.563,23, valor superior aos R$ 9.052.456,39 de créditos suplementares abertos com base em excesso de arrecadação, conforme decretos juntados aos autos. 6. A CELIUMA, inicialmente criada na elaboração do parecer prévio pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, reside no fato de que aquela Corte utilizava até o ano de 2009 metodologia diversa para a classificação do excesso de arrecadação. 7. Entretanto, com o julgamento do pedido de reexame aviado e analisando-se o conjunto probatório dos autos, verificou-se a validade do critério utilizado pelo corpo técnico do município que, apesar de ter sido objeto de divergência, não foi capaz de causar qualquer prejuízo ou comprometer o equilíbrio econômico e fiscal de Nova Lima, seja no exercício em questão ou seja nos exercícios seguintes. 8. É importante destacar alguns trechos do parecer prévio exarado, aprovado pela unanimidade dos conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Vejamos, abre aspas. A unidade técnica considerou procedentes os argumentos do recorrente, pois desde 2009 o tribunal vem adotando a prática de separar o excesso de arrecadação por fonte de recursos, ou seja, o excesso de arrecadação de recursos livres e os de recursos vinculados, de modo que os recursos dos convênios, operações de crédito, Fundeb e contribuições previdenciárias possam ser utilizados de acordo com a destinação do recurso para o qual houve ingresso nos cofres do município. Abre aspas. Desse modo, apura-se um excesso de arrecadação em 2003, no montante de R$ 8.710.029, correspondente ao excesso de arrecadação apurado no quadro demonstrativo da unidade técnica no valor de R$ 8.149.760,40, somado ao excesso de arrecadação oriundo dos convênios R$ 556.203,57. Isto posto, deduzindo-se do valor total de R$ 9.052.000
R$ 456,39, referentes aos créditos suplementares abertos com base em excesso de arrecadação, o valor de R$ 8.710,29, relativo ao excesso de arrecadação apurado em 2003. Segundo os critérios atualmente adotados, verifica-se uma diferença de R$ 342.174,61, o que representa apenas 0,39% do total das despesas realizadas pelo município no exercício que foi de R$ 86.708.672,39, não sendo esse valor suficiente para comprometer o equilíbrio da execução orçamentária. Nesse contexto, considero que a abertura de créditos suplementares sem cobertura legal no percentual ínfimo de 0,39% da despesa total fixada não se reveste de gravidade suficiente a ponto de macular toda a gestão anual e resultar na rejeição das contas em 2003. Devendo ser aplicado, no caso em apreço, o princípio da insignificância, conforme precedente dessa Corte, nos autos da prestação de contas de número 686.819, aprovada na sessão da segunda Câmara, dia 25/6/2015. Ademais, como bem pontuou o relator, da citada decisão seria desproporcional e desarrazoado emitir parecer pela rejeição das contas em virtude de diferenças mínimas, muito mais caracterizadoras de falhas do que ilegalidade, especialmente se considerarmos a incidência de graves objeções previstas na legislação ao gestor responsável. Nono, referido parecer, que nesta data submete-se à votação por Vossas Excelências, conclui pela necessidade da aprovação das contas relativas a 2003 nos seguintes termos. No mérito, voto pelo provimento do presente pedido de reexame, reformando o parecer prévio para aprovar as contas da Prefeitura Municipal de Nova Lima, referente ao exercício 2003, prestadas pelo senhor Vitor Penin de Barros, prefeito municipal de Nova Lima, nos termos do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar de número 102/2008 deste Tribunal. Portanto, quero solicitar dessa egrégia Casa Legislativa que, nos termos do artigo 190 do seu regimento interno, julgue aprovadas as contas relativas no exercício 2003, prevalecendo o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Sem mais, renovo os protestos de estima e consideração e agradeço essa oportunidade de estar aqui para prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado. O projeto de decreto legislativo 374/2019 entrará em votação ainda hoje nessa casa. Dando início ao programa Câmara Fiscaliza, encontra-se hoje presente no plenário o senhor André Rocha, secretário de Planejamento, para prestar alguns esclarecimentos para os vereadores. Primeiro vereador, quiser fazer alguma pergunta para o secretário. Senhor presidente. Com a palavra, vereador José Guedes. Eu gostaria de cumprimentar o prefeito, vereadores por presente, e eu gostaria de avisar que na próxima segunda-feira, 8h30, a nossa comissão nós vamos reunir Legislação e Justiça. 8h30, segunda-feira, por favor. Senhor presidente, só pela ordem. Com a palavra, vereador Tiago Tiro. Só porque ele está relatando em plenário, eu já me justificar a minha impossibilidade, que eu já tenho uma agenda na segunda-feira, às 9 horas, em Belo Horizonte. Então, se puder remarcar o horário. Posteriormente, eu vou remarcar, eu ligo para o senhor, por favor.
Algum vereador? se disponibiliza? Eu, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida. Saudado Flávio de Almeida. Alguém tem que começar? Deixa eu iniciar. Primeiro, secretário, eu sei que o senhor não é político, sei que o senhor é técnico. A gente já nota quando o senhor fala, né? A gente vê que não tem o ato do político quando fala. Eu quero tratar o assunto sobre a iluminação pública. São coisas rápidas, nada que venha a fazer o senhor ficar sem jeito ou sem graça. Como se deu a contratação? Vou fazer as 3 perguntas de uma vez. E de que forma está sendo executado o serviço? E, no final, eu gostaria que o senhor, quando o senhor puder, no prazo de 15 dias, o senhor envie a cópia para a gente sobre a contratação, por favor. A primeira pergunta é como se deu a contratação. De que forma que se deu? E a segunda é... A primeira, como se deu a contratação, e a segunda, de que forma está sendo executado o serviço. Porque a gente vê muitas pessoas questionando e reclamando, né? E a gente não vê a empresa executando. O senhor pode ficar à vontade. Sim. Boa noite a todos. Senhores vereadores, boa noite. Antes de iniciar esta prestação de contas, eu gostaria de entregar à mesa um relatório, como me foi solicitado, um relatório dos últimos 90 dias da gestão da Secretaria. Eu fui um pouco além. Eu trouxe o relatório de janeiro a agosto e me coloco à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Vereador, o senhor está se referindo ao contrato de manutenção da iluminação pública? Isso que é devido à prefeitura. O contrato de manutenção da iluminação pública é um contrato afeto à Secretaria de Obras. Uhum. Tá? Foi através de um processo licitatório e eu não faço o acompanhamento da execução dos serviços. Infelizmente, eu não tenho mais detalhes sobre esse assunto. Certo. Pode ficar tranquilo que o senhor não vai ser massacrado, porque o senhor não é político, o senhor é técnico. Sim. Se eu fosse político... Presidente. Mas é essa a situação. Tá certo. Presidente. Com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. Boa noite, senhor prefeito, senhor secretário. Bem-vindo a essa casa. Além do contrato de iluminação pública, se o senhor me permitir, vereador, eu gostaria de saber referente à parceria público-privada de iluminação pública. Como que se deu? A parceria público-privada é uma intenção, né? Foi feito um contrato com a Caixa, com o BID, para se desenvolver os projetos. Vai ser feito todo um estudo. Ainda não temos uma parceria público-privada. Nós estamos iniciando os estudos, são estudos técnicos, exige uma modelagem econômica financeira, existe estudos de viabilidade, existe também toda uma modelagem jurídica. Ao final desses estudos, isso precisa ser submetido, apresentado à população, aos senhores vereadores, né? E a previsão é de que esses estudos estejam prontos em janeiro do ano que vem. Só depois haverá essa continuidade e a necessária licitação para se contratar a concessão. Tá. O senhor, na verdade, então, está afirmando que a parceria público-privada ainda não foi efetivada, né, propriamente dita, que está em fase de estudos, e que, antes mesmo de assinar, formalizar, nós teremos acesso a todas essas documentações, enfim, os desdobramentos desse processo, é isso? Com certeza. Esse processo precisa ser submetido à apreciação da população e aos senhores vereadores. Perfeito. É necessário uma audiência pública para se tratar desse assunto. Perfeito. Presidente, eu tenho algumas perguntas. Posso continuar? Pode continuar. Secretário, sobre a municipalização da MG 030, eu vou, inclusive, contextualizar aqui o porquê da minha pergunta, porque, na verdade, eu tenho aqui, inclusive, eu vou passar para as mãos do senhor, cópia de todos os requerimentos que eu apresentei aqui na casa, de todos os ofícios que eu encaminhei para a Prefeitura e, naturalmente, aqueles ofícios direcionados à sua pasta. Eu nunca tive resposta de nenhum. Nunca tive resposta de nenhum. Então, eu vou, aqui em público, né, entregar para o senhor
acreditando que o senhor vai me responder algum deles, porque, na verdade, não são reivindicações que eu faço pessoal, particular, são reivindicações da população, mas que, naturalmente, eu vou aqui relembrar a população de todos esses feitos, inclusive os de 2017, mas entregando, como eu disse, em mãos para o senhor, para que o senhor tenha a oportunidade, mais uma vez, de, espero, me responder para que eu possa prestar contas para a população. E quando eu faço esse questionamento da municipalização da MG 030, porque eu, além de ofício, eu fiz aqui requerimento, mas infelizmente não tive resposta. Então gostaria que o senhor se pronunciasse sobre a municipalização, por que se deu a municipalização. Eu solicitei inclusive cópias do projeto de intervenção na via, provocado por moradores dos condomínios que estão preocupados lá com acidentes que já ocorreram, e eles gostariam de ter acesso a essa documentação. Então, por gentileza. Perfeitamente. Eu não respondi porque eu não recebi a correspondência do senhor. Os projetos estão à disposição e o motivo que nos levou a solicitar a municipalização foi que a MG30 ela está perdendo a característica, a cada dia que passa, ela está perdendo a característica de uma rodovia. Em toda a sua extensão. Do quilômetro 10 ao quilômetro 14, o quilômetro 10 é aquele pontilhão ali próximo da trincheira. E o quilômetro 14 é próximo à academia de tênis. Esses 4 primeiros quilômetros foram os que inicialmente foram transferidos para o município, para que o município possa adotar medidas de segurança viária. O grande objetivo é a segurança de quem transita pela região, é a segurança dos moradores de Nova Lima. Como é sabido, o Estado não tem recurso para fazer as intervenções que precisa. Então, o grande objetivo foi isso. Um segundo pedido foi do trevo ali, vamos falar do trevo da máquina até aquela região ali do BH, né, do supermercado BH ali em cima. Pelo mesmo motivo, a rodovia ela precisa de intervenções de segurança. A rodovia tem uma característica que poucas rodovias têm, a necessidade de terceiras faixas, tanto para quem vai em direção a Belo Horizonte, do quem vem de Belo Horizonte para Nova Lima. O trânsito de caminhões, o volume de caminhões, eles impedem até a circulação na faixa, vamos dizer assim, de descida. Então, precisa de uma intervenção ali para dar esse conforto e segurança para quem transita ali. Tá, o senhor vai depois, no tempo hábil, fornecer essa documentação do termo assinado com o DR e os projetos de intervenção nas vias? Perfeitamente. Isso está à disposição. Porque eu já pedi e repito, não recebi resposta. Na verdade, todas as comunicações que eu encaminho estão aqui recebidas pelo gabinete do prefeito. E, infelizmente, não obtive resposta de nenhum desde 2017. Mas eu não sei responder esse detalhe. O senhor vai ter mais uma oportunidade para poder me responder. Os projetos estão prontos, inclusive um trabalho técnico muito bem feito. Tá? As planilhas de orçamento estão também muito bem elaboradas e estão à disposição. Eu farei essa entrega. Muito obrigado. Outro... Posso? Pode. Eu não acabei não, mas pode. É porque eu também não tinha terminado, não, mas eu... Perdão. Mas eu deixei o senhor me atropelar. Fica à vontade. Brincadeira, vereador. É porque o senhor falou sobre o Santo Agostinho, sobre as intervenções. Aquele projeto das intervenções em frente ao Santo Agostinho ali, já foi liberado, já está pronto? Foi feito um pedido. Esse assunto do Colégio Santo Agostinho ele não é um assunto novo. Este ano, em março desse ano, a Associação Geral do Vale dos Cristais protocolou um pedido de aprovação de um projeto de engenharia que visa o alargamento da Rua das Cores. É aquela rua no entorno do Colégio Santo Agostinho.
Esse projeto foi recebido pela Secretaria, ele foi analisado tecnicamente, houve necessidade de correções técnicas desse projeto, a associação apresentou essa correção e depois dessa análise do projeto de engenharia, foi feita a verificação dessas áreas verdes que precisam ser desafetadas com a aprovação dos senhores, né, para que se possa realmente implementar a obra. Esse projeto ele está em fase final, já passou pela Secretaria de Meio Ambiente, análise técnica nossa, o Departamento de Geoprocessamento conferiu, foi feito um memorial descritivo, foi feito também por parte da Anglo Gold uma proposta de afetação de uma outra área, compensando os 5.200 metros, em torno disso, que precisa ser afetada. Então, haverá uma desafetação de 5.200 e a Anglo Gold faz uma proposta de afetação de uma área idêntica, dos mesmos 5.200 metros, dentro do Vale dos Cristais. Esse projeto está em fase final, a elaboração do projeto de lei, a Procuradoria está em fase final e ele será encaminhado à Câmara de Vereadores. Até o final de setembro? Eu acredito que na próxima semana estará pronto. O encaminhamento, eu não posso definir a data. Acredito que se o senhor me permite, vereador, Permitido. acredito que o senhor tenha perguntado isso por conta da reunião que nós acabamos de fazer com os Não, representantes. eu perguntei porque eu nem entrar nesse assunto, que é um assunto que causa um certo medo, mas outro dia eu vi uma Scania, né? Ela desceu, então o pessoal estava na curva, né? E eu vi a dificuldade que foi para aquela Scania segurar, para não bater no último carro. Se ele bate naquele último carro, nós tínhamos um acidente que nós ia estar hoje lamentando. A pergunta foi essa. Mas sobre o acidente, isso não tem como prever, porque é algo da natureza. Então, exatamente. Do trânsito mesmo. Esse projeto é um projeto importante para a região, é um projeto que muitos têm questionado, muitos têm se manifestado. Agora, é um projeto que precisa ser conduzido com segurança. Para eu dizer que o projeto está aprovado, eu precisava ter essa segurança técnica para afirmar. Correto. Secretário, sobre o plano diretor. Só um minutinho, só para falar da família dele. Oi? Só para ele acrescentar agora da família dele. Eu responder, só completar o que o secretário André acabou de falar aqui, o secretário, é que aquele projeto é um projeto já discutido há algum tempo, e me parece, eu não tenho muita certeza não, mas desde a administração passada, no final do mandato, que está fazendo 3 anos agora, que já foi objeto, e houve um problema até mesmo de desencontro aí de informações, né? Até mesmo na Câmara de Vereadores. E eu quero só salientar o seguinte, não tem ninguém mais interessado, como eu sou interessado por todos os assuntos de Nova Lima, de um modo geral, tudo que envolve qualquer risco, eu tenho obrigação como prefeito, e ao longo da minha vida toda, eu sempre preocupei demais com isso, mais segurança. Mas só quero lembrar que a minha família mora ali também, não é isso? Então, se dependesse da vontade do prefeito Vitor Penido, aqui já tinha sido resolvido 3 anos atrás. Eu tenho 3 netos, uma filha e um genro, além dos amigos todos que moram ali e das pessoas que moram aqui. Então, não falta da nossa parte, da minha parte, não faltou em nenhum momento a vontade de resolver aquilo o mais rápido possível. Mas, infelizmente, coisa pública é muito burocrática, né? E a gente acaba perdendo muito tempo e coisas poderiam resolver, às vezes, com 15, 20, 30, 60 dias, demora, às vezes, um tempo maior. Então, só frisar aqui que a minha família, os 3 netos que eu amo, os 3 gêmeos, né? Eles moram ali naquele bairro, né? E que é preocupante. Falei isso com o presidente da associação recentemente, que ele, encontro que ele teve comigo, né? Eu expus isso para ele, olha, da minha parte, ninguém mais do que com mais pressa do que eu para resolver isso aqui. Muito obrigado. Obrigado. Próximo. Secretário, sobre o plano diretor. A gente sabe que o plano diretor atual de Nova Lima é de 2007.
e ele já deveria ter sofrido revisão, atualização, e infelizmente, por diversas vezes eu solicitei aqui, com toda certeza o senhor teve acesso a essa minha reivindicação. Eu gostaria que o senhor pudesse se pronunciar sobre em que pé está a atualização do plano diretor. Vereador, o plano diretor ele não se resume a definir o zoneamento urbano. O plano diretor é um trabalho que precisa ser bem feito e criterioso. O plano diretor, o primeiro passo nós demos, foi desenvolvido o plano de mobilidade urbana. Esse plano de mobilidade foi desenvolvido ao longo de 1 ano e meio, aproximadamente. Ele foi apresentado ao Conselho da Cidade e fizemos, mês passado, uma audiência pública. Esse plano está aprovado e também, até o final de setembro, ele será apresentado a vocês para análise e avaliação. O outro ponto que eu julgo muito importante para uma revisão bem feita de um plano diretor é o plano de desenvolvimento econômico do município. Parte deste projeto do desenvolvimento urbano, que é a Zona Limpa de Desenvolvimento, também já foi submetida a vocês. A fase final desse plano está em elaboração. Uma outra providência muito importante seria nós fazermos um georreferenciamento de todo o município. Hoje, a base cartográfica do município é um trabalho que foi feito em 2008. Ele está desatualizado, ele está pouco preciso. Então, se nós começarmos um plano diretor sem esses 3 aspectos importantes, nós podemos cometer os mesmos erros e não conseguirmos atingir o objetivo que é tão importante para Nova Lima. Cumpridas essas 3 etapas, nós já temos os termos de referência que precisamos, que orientarão a contratação de uma empresa ou de uma fundação, ou alguém capaz de conduzir um plano diretor tão importante como o de Nova Lima. Lembrando que a revisão do plano diretor de Belo Horizonte, que foi um plano recentemente aprovado, nos chama para uma responsabilidade maior. Nova Lima, hoje, é o lado de crescimento de Belo Horizonte. Então, a nossa responsabilidade em fazer uma revisão do plano diretor bem feita é muito grande. Pretendemos, é a determinação do prefeito, que a gente esteja em condições de contratar essa revisão até o final do ano. E até o final do mandato do prefeito, a Câmara vai receber o projeto de lei para ser deliberado e votado, ou o senhor não sabe afirmar? O prefeito está pedindo para que ele possa... Não, mas a pergunta para o senhor, secretário. Espero que sim. Espero que sim. Tá, para finalizar, secretário, eu gostaria, e aí o senhor vai me entender bem, que eu vou falar pela 3ª vez, e o senhor sabe bem a significância desse número 3, já que nós nos formamos na mesma escola. Eu gostaria que o senhor recebesse aqui todos os ofícios e requerimentos por mim encaminhados, naturalmente, a pasta que cabe, né, de responsabilidade do senhor, que o senhor recebesse para que eu pudesse ter as devidas respostas, para que eu possa encaminhá-las para a população que me solicitou. Ok? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Zé Guedes. com relação ao projeto lá de São Agostinho, eu, como presidente dessa casa, eu devolvi o projeto pelo fato da Anglo Gold oferecer um terreno no Rio Carrapato, que lá no São Agostinho, todos nós sabemos que é um terreno supervalorizado. Então, a Mover ofereceu no Rio Carrapato. Na época, alguns vereadores não aceitaram, eu devolvi o projeto. E, pelo que o senhor falou aí, está sendo oferecido um terreno no Vale dos Cristais, não é isso? A minha pergunta é essa. Obrigado. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Wes Jesus.
Secretário, primeiro boa noite para todo mundo, as pessoas que estão nos ouvindo em casa. Foi anunciado pela Prefeitura aproximadamente a realização de 70 obras na nossa cidade para ser realizada até o final do ano. Como está a execução dessas obras? Tem orçamento para executar? Nós vamos conseguir executar 70 obras? Se o senhor conseguir nos passar a informação de algumas que são mais importantes. Vereador, eu, inclusive, pensando que essa pergunta seria feita, eu trouxe um controle. Ô, secretário, só um minutinho. Estamos aqui, agradeço a presença do ex-presidente dessa casa, o vereador Nélio Aurélio. Convido o senhor para compor a mesa aqui conosco. Pode continuar, secretário. Esse programa de obras, vereador, é um programa extenso, onde já são hoje 80 obras, 80 projetos nas diversas fases. Nós já temos aqui 14 obras concluídas, nós temos 16 obras em execução, tenho 28 processos em licitação e ainda estamos desenvolvendo 22 projetos. Para esse programa de obras, o município tem recurso para executá-las. Apenas 3 têm parte do recurso vindos de alguma emenda parlamentar. Todas as outras são recursos próprios do município. Tem uma demanda que me chama muita atenção, e aí é algo que eu estou batendo nessa tecla há muito tempo, o senhor vai conseguir passar informações para mim de mais concreto. Nós temos na pauta da casa hoje, aqui eu estou vendo algumas pessoas que são líderes de alguns movimentos, Flávio, e outras pessoas, no que diz respeito à regularização de alguns imóveis em Nova Lima. E lá na Prefeitura foi feito alguns processos licitatórios, inclusive de chamamento público para a construção de 304 casas, apartamentos que seriam direcionados, a princípio, para servidores públicos e, caso não fosse atendido, para a população geral. Esse projeto ele está em andamento aqui na Câmara. Eu obtive informação de que, tendo em vista a demora, já que esse projeto tem um ano que está aqui na Câmara parado, um ano porque foi arquivado da última, embora 2 projetos caminhavam junto, um foi arquivado, foi dado tratamento diferenciados para um e para outro, mas, enfim, entrou de novo em setembro. Existe a possibilidade da empresa que ganhou o certame, o processo licitatório, devolver o projeto e desistir de participar por causa de demora da Câmara? Senhor secretário, eu gostaria de complementar essa pergunta. Nós temos assistido aí algumas mudanças de zoneamento via decreto e também algumas aprovações de loteamento via decreto. Eu gostaria de saber se existe algum TAC do Poder Executivo com o MP para essas alterações, para essas mudanças, fora o plano diretor. Vou responder primeiro as perguntas que o vereador Wesley fez. Vereador, esse projeto é um projeto afeta a Secretaria de Habitação. Eu conheço pouco dos detalhes dele. As informações que me chegaram recentemente é que a construtora vencedora do processo licitatório não tem mais interesse em executar a obra. Eu não sei dizer o porquê. Não posso afirmar que é pelo prazo ou qualquer outro motivo. Isso eu não sei dizer ao senhor. Sabe informar o ano que foi feito esse processo licitatório? Quanto tempo leva para fazer um processo desse novamente? Média. Se Vossa Excelência souber conseguir responder o tempo. Como não foi um processo conduzido por mim, pela Secretaria de Planejamento, eu não posso ser preciso em quanto tempo demorou. Eu não sei responder ao senhor. Entendi. Tá? E esse processo, só mais uma pergunta, talvez consiga responder. Esse processo iniciou no governo atual, do prefeito Vitor Penido, ou ele já vinha de outros governos? Esse é o andamento desse processo. O senhor sabe informar isso também? Não tenho segurança para informar o senhor, não sei dizer. Por não ser afeto à Secretaria de Planejamento. Ok, obrigado, secretário. Tá? Senhor vereador, senhor presidente, no governo do Vitor,
não houve aprovação de nenhum novo loteamento. Os processos, existem diversos processos em tramitação, diversos processos de aprovação, mas não houve ainda aprovação de nenhum. A mudança do zoneamento urbano para que se permita alguma construção diferente do que prevê o plano diretor, eu só me recordo de uma situação, de um projeto aprovado no bairro Oswaldo Barbosa Pena, conduzido em 2017, que foi feito um decreto permitindo a alteração de uma única ou de 2 quadras que eram, na época, de propriedade da Coab. O objetivo era de se poder fazer um projeto habitacional para atendimento de funcionários públicos, indistintamente, municipais, estaduais ou federais. O projeto foi aprovado, a Coab fez um processo licitatório. Dos 4 lotes, 3 apenas tiveram interessados, empresas interessadas. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Tiago Tito. boa noite ao público que nos assiste aqui na Galeria Meio Físico, o público que nos assiste pela TV Banqueta, os colegas vereadores, cumprimentar aqui o prefeito municipal pela presença aqui na casa e agradecer ao André por estar vindo aqui prestar esclarecimentos, né, mesmo que seja uma semana depois, mas veio. Acho que é isso que é importante. E só antes de fazer os meus questionamentos ao senhor, eu queria só responder aqui o Wesley em relação à habitação, que acho que todo mundo aqui sabe que é uma bandeira que eu tento levar, apesar com muita frustração, a gente não teve muita evolução nessa área habitacional, mas levar a bandeira da habitação realmente de interesse social, ou seja, para aquelas pessoas que mais precisam. Não a habitação aquela que vai servir à especulação imobiliária, ou seja, a ganho de capital. A pergunta que o senhor fez em relação ao chamamento público, esse chamamento público foi iniciado enquanto eu estava em secretário de administração no governo anterior, no governo do Cassinho. Iniciou-se esse processo. Na melhor dos mundos, na boa vontade, em 3 meses se encerra esse processo. É claro que aí, até aproveitar e cumprimentar aqui também a presença do secretário de administração, o Jean Seabra, ele sabe muito bem que as empresas que participam do certame podem entrar com recurso, né? Então isso pode protelar, mas 3 meses é suficiente. E quando o atual prefeito entrou, o Vitor, a primeira coisa que eu fiz, até antes de eu tomar posse, foi ir até ele e falar dos programas habitacionais que já estavam em andamento, seja de regularização fundiária, ou seja de novas unidades habitacionais, e falei desse chamamento público, e ele prontamente, aí demorou um tempo, mas deu andamento, porque foi parado, foi suspenso esse processo na época da gestão anterior, porque as empresas entraram com recurso e acharam melhor suspender, porque isso foi protelando, e aí se fez um novo chamamento. Mas ele nunca foi direcionado exclusivamente a servidores públicos. Tá? Ele foi feito na faixa social, para as pessoas entenderem o que é faixa social. Até então, Minha Casa Minha Vida, faixa social era a faixa 1, para renda familiar até R$ 1.800. Depois o governo federal alterou para a faixa 1,5, também incluindo a faixa 1,5, que inclui as famílias que têm até 3 salários mínimos, ou seja, é um pouco mais de R$ 1.800. Porque R$ 1.800, à época, 2 salários mínimos, 2 membros da família que trabalhavam, ela já saía da faixa social e ia para a faixa 2, que, na minha opinião, não é considerada faixa social, que é acima de 4 salários mínimos. Então, criou-se o faixa 1,5. Então, nós lançamos aqui, até como inovação, esse faixa 1,5, que foi esse chamamento público para atingir, principalmente, os casais novos, estavam recém-casados, que não conseguem acessar as unidades habitacionais. Então, deixar muito claro que, na minha opinião, e o que fala a lei do Minha Casa Minha Vida, a lei federal, é a Lei Federal 11.977, vocês podem consultar a seção 2, artigo 6, parágrafo 1º. Muito claro, faixa social até pelo governo federal é a faixa até 3 salários mínimos. Essa que os municípios, os estados e a União têm que incentivar. As outras são para ganho de capital, são tão importantes,
mas ela é para especulação. Tanto é que ela não exige que a pessoa que vai adquirir, ela não tenha outro imóvel em seu nome. Ou seja, a pessoa pode ter mais de um imóvel no seu nome. O senhor pode me esclarecer uma dúvida? Mas esse que nós estamos falando especialmente, tanto que foi citado pelo presidente quanto esse, é até 3 salários mínimos, não, até 1 salário e meio. Não. O que você falou do chamamento público chamamento foi que o senhor feito iniciou em 2016. 1,5. Faixa 1,5. Até 3 salários mínimos. Então, nós estamos com um processo que foi feito em 2016, que não foi concluído até hoje. Eu só estou ressaltando, porque eu venho pedindo isso, aí eu peço mais uma vez ao presidente que esse projeto dessas Minha Casa Minha Vida já está na Câmara, já passou por todas as comissões, falta ser colocado em pauta. Então, eu volto a insistir novamente na necessidade de colocar os projetos habitacionais em pauta. É só isso que eu quero saber do secretário. Eu procurei saber do secretário se existe alguma irregularidade pelo governo, algo desse tipo, porque é uma pauta que eu sei que Vossa Excelência defende, sempre defendeu da regularização, e que eu começo a abraçar, porque nós não podemos ficar 4 anos aqui sem fazer uma transformação que Nova Lima precisa. Isso aí você tem toda a razão, mas aí houve aí, até no intuito, acho que foi até de forma estratégica do governo, que quis vincular esse chamamento público. O presidente Fausto falou de um outro empreendimento que não tem a ver com o chamamento público que o senhor falou, mas foi colocado que o chamamento público foi feito para o servidor, e não foi feito. O intuito foi até, inclusive, pressionar essa casa para que desse andamento, para que fosse aprovado o quanto antes. E aí eu não acho isso justo, apesar que esse chamamento público deveria, sim, ser aprovado e ser colocado aberto para a Secretaria de Habitação pudesse encontrar as famílias dentro da faixa social. Agora eu vou me remeter ao secretário, voltando nessa questão da bandeira e de habitação. Você lembra aí quais lotes ou quais quadras que foi alterado via decreto esse zoneamento, lá no Oswaldo Barbosa Pena? Vereador, eu posso responder, antecipar, vocês permitem? Eu não sei, porque parece que a convocação foi feita para o André, eu não sei se é permitido. Por mim, não tem... Deixa o secretário. Já está aberto aqui. Só um minutinho. Porque o prefeito de Nova Lima, talvez, o André é muito técnico, e ele não vive o prefeito do gabinete. Se eu não puder, eu vou pedir licença, que eu não estou fazendo nada aqui, ouvindo aqui explicação do técnico meu e vocês perguntando. Agora, tem algumas coisas aqui que eu acho que eu teria a obrigação de esclarecer vocês, não fazer nenhuma crítica, não, porque eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas, agora, se eu não puder, eu peço licença, o que eu estou fazendo aqui? Ainda mais que eu tenho mais 2 pessoas me esperando lá em cima, e mais uma audiência ainda e mais uma reunião. Tá certo? Cheguei de Belo Horizonte agora. Então, só quero dizer, porque todo respeito em cima que eu da tenho pergunta senhor, o convidado, convocado aqui foi o secretário. O senhor vai me causar um desconforto aqui, entendeu? Estou à disposição para o dia que vocês quiserem, André. Se algum dia o senhor quiser vir aqui, a casa está passa para mim, aberta, em outra reunião, me convida aqui. Eu nunca me recusei de estar aqui na Câmara. Então, quero agradecer aqui a vinda do meu secretário e dizer que tem coisas que ele, às vezes, não responde, e eu, que eu sou responsável por tudo, que eu acabei de provar aqui agora, que prestação de contas tive de dar uma explicação para vocês, ninguém mais... O senhor terá liberdade de vir aqui o dia que o senhor quiser, com as portas estão abertas. Muito obrigado. Mas hoje eu faço... Senhor presidente, questão de ordem. Queria que o senhor consultasse o plenário para o prefeito Vitor poder responder as perguntas pelo lado convocado aqui hoje foi o do secretário. Executivo. Tem como o senhor Tem mais consultar o algum plenário, por secretário favor? para fazer algum questionamento? Eu não terminei ainda o questionamento. Então, continue, por favor. Ele ia me responder, você sabe os lotes ou quadras que... Senhor presidente, senhor presidente, ô Vitor, um momento. Ô Vitor, o senhor pediu ao presidente, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Guedes. Senhor presidente, eu estou fazendo as perguntas. Senhor presidente, eu acho eu estou fazendo, senhor presidente, eu estou com a palavra e estou fazendo as perguntas. Com a palavra, vereador Thiago Tito. Você sabe me falar quais são os lotes e quadras que tiveram as alterações via decreto? O decreto de número 7.776, de 16 de novembro de 2017. 7.000 qual? Desculpa. 7.776. 7.776. De quanto? 16 de novembro de 2017. Ok. Altera os parâmetros de uso dos lotes 2 a 23 da quadra 9. Espera aí. Só um minutinho. 2 a 23, quadra 9. Quadra 9. Lotes de 1 a 26 da quadra 17. Só um minutinho.
Só a título de sugestão. Não, só um minutinho. Ele está ali, ó. Ele está com um decreto ali, ó. Mas eu quero fazer junto com ele, por favor. Quadra 17, qual? Lote de 1 a 26 da quadra 17. Presidente, eu a minha insatisfação com o que aconteceu aqui. O vereador Thiago Tito está com a palavra. Eu sei que o vereador, eu só vou falar, vereador, que a forma que foi feito com o prefeito aqui a palavra está com o vereador Thiago Tito. Foi uma forma desrespeitosa com o líder do Executivo. Eu estou me retirando do plenário em respeito. Continua com a palavra, vereador Thiago Tito. André, é só porque eu estou te questionando, não precisa falar o restante, não, pelo seguinte, todas essas quadras que foi feito por decreto, está vindo aqui um projeto de lei, ele é o 1826, pedindo autorização para alteração do zoneamento. Sim. Senhor presidente. Entendeu? Então foi autorizado antes, autorizado via decreto e agora está pedindo a autorização legislativa. É porque comprova o plano diretor, exatamente, que como não é imputação de interesse social, tem que se pedir autorização legislativa para fazer a alteração do zoneamento. Tanto é por isso que eu estou te perguntando as quadras, que eu estou conferindo junto com a lei que veio aqui. Ou seja, esse decreto aí não tem validade, nesse caso, porque a lei, inclusive, nem foi aprovada. Então, seria interessante rever, e aí eu te faço uma colocação em relação a isso, porque é muito perigoso, porque também nessa lei veio falando, e eu sei que não é da pasta do senhor, só estou dando a informação para que o senhor possa passar, seria até bom se o prefeito estivesse aqui também para ouvir. Vereador, você podia me dar uma parte? Só um minutinho, eu te dou a parte. Só para ter a certeza que lá não está fazendo habitação de interesse social. No projeto que veio aqui, mais uma vez, veio falar que é destinado a servidor público, só que eu já tenho um contrato de uma pessoa que não é servidor público, que adquiriu lá, e lá não é faixa social, lá não é até 3 salários mínimos, lá é acima de 3 salários mínimos. Ou seja, o município está incentivando, através da Coab, a especulação imobiliária e não a habitação de interesse social. Por isso que, muitas das vezes, tem um questionamento aqui em plenário, e é triste ter tido a saída, que a gente tem que analisar bem os projetos, porque senão a gente entrega uma área nobre que não vai ser de habitação de interesse social. Então, eu queria que você levasse essa informação, porque realmente o decreto... Por falta de quórum, declaro encerrada a reunião. Infelizmente, agradecer a presença do secretário, o André Rocha, pela sua exposição, pelas suas apresentações. Tá? Seja sempre bem-vindo a essa casa, sempre. Muito obrigado. Agradeço a Deus a presença de todos e a reunião de hoje. Muito obrigado.